Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando e nos orientando acerca do estudo de seu Evangelho. À luz da doutrina espírita, essa doutrina científica, filosófica, de consequências éticas, morais e poderíamos dizer também religiosas, lembrando religião na definição de Allan Kardec. Bom, nós iniciaremos hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. Eu vou estar lendo alguns trechos e comentando. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. É uma anotação no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Bom, aqui é um Evangelho de Mateus e aqui Allan Kardec vai discorrer aqui no Evangelho sobre as três revelações que seriam Moisés, o Cristo e o Espiritismo, porque nós vamos entender como a primeira grande revelação é aquela apresentada por Moisés. Nós chamaríamos de grande revelação porque seria o escopo das principais leis, digamos assim, a serem entendidas naquele tempo por volta do ano de 1245 a.C., quando o período que Moisés viveu. Então aqui a gente vai fazer uma análise sobre Moisés, depois sobre o Cristo, que seria a segunda grande revelação, né? Ou seja, ele veio trazer agora uma proposta. Alguns textos, alguns autores colocam isso como a emancipação da humanidade, inclusive nas obras de Chico Xavier, entre elas A Caminho da Luz, nos apresenta que o Evangelho de Jesus trazido por volta do ano 33, era um evangelho que estava trazendo a maioridade da humanidade. É quando a humanidade estava adquirindo, entre aspas, sua maioridade espiritual, quando agora estaria sendo oferecida a ela algumas ideias que estavam emancipando, que estavam oferecendo, digamos, uma autonomia do ponto de vista espiritual. Então, lendo aqui o Moisés, então. Item 2. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então está dizendo que há duas partes distintas: a lei de Deus, que é aquela promulgada sobre o Monte Sinai, o decálogo, os famosos mandamentos, e a outra era estabelecida por Moisés mesmo, que ela seria apropriada aos costumes da época, ao caráter daquele povo, e isso com certeza se modifica com o tempo. As leis de Deus são imutáveis, elas jamais se modificam. E aqui um ponto muito interessante: as leis de Deus não se modificam, mas as dos homens em conformidade com o caráter do povo, com os costumes, e há uma confusão muito grande. Por isso as religiões acabam tendo muita dificuldade, muita divergência entre elas mesmas, no sentido de que estão confundindo muito o que é lei de Deus, o que é lei dos homens. E aí nessa confusão, algumas leis dos homens atribuídas a estas leis como leis de Deus, sendo como lei de Deus, eles tentam tomá-las como imutáveis, e na verdade são lei dos homens. Então, por exemplo, algumas questões que acabam enveredando pelo aspecto moralista, ou seja, isso é muito simples da gente entender,
Porque quando leva-se pelo aspecto moralista, geralmente estão condenando alguém, ou seja, Deus não julga, não condena, e em nome de Deus estão julgando e condenando. A lei de Deus manda que amemos, e em nome de uma lei de Deus estão muitas vezes odiando, né? Ou seja, essa é a grande confusão, não saber dissociar o que é lei dos homens, o que é lei de Deus, inclusive baseando-se na Escritura, né? Nas Escrituras, na Bíblia, nos livros sagrados. Não, mas lá está escrito. Mas tem um detalhe muito simples, né? Como até bem mencionado, um filme muito bom, muito recomendado, chamado Orações para Bob. Há um trecho do filme que a mãe de um garoto homossexual que vem a se matar por conta dos preconceitos que ele sofria, a começar pela própria família e inclusive principalmente pela própria mãe, vem a se matar, e há um momento depois que a mãe chega até um reverendo religioso e fala: mas reverendo, lá na Bíblia está escrito isso, está escrito aquilo, né? E ele, como reverendo, que tinha inclusive uma igreja que recebia os homossexuais, que era uma pessoa que se interessava pela vida dos homossexuais, né? Disse para ela: olha, há outras interpretações das leis de Deus. Aí ela questiona, falou: não, mas as leis de Deus são imutáveis, né? Ele, em outras palavras, ele diz mais ou menos isso: as leis de Deus são, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia é escrita por homens que colocam as suas interpretações nela, né? É uma coisa assim que, estudando o Espiritismo, entendendo um pouco essa questão, na verdade é uma questão muito fácil de ser compreendida, mas que para o atual estado evolutivo da coletividade, que ainda está muito atrelada àquela coisa de subjugação, de dependência de interpretação, até porque são temerosos de fazer um exame livre de consciência, como Allan Kardec nos orienta, né? Allan Kardec valoriza muito este exame livre de consciência, né? Examine, questione, questione no sentido para buscar filosoficamente o máximo possível a consistência destas ideias, né? A consistência lógica, racional destas ideias. Não fique muito preso a estereótipos, a paradigmas, a alguns clichês, sem levar em conta a razão, que você poderá estar cometendo um grande erro, né? Este filme que eu comentei, Orações para Bob, é um filme baseado em fatos reais, onde, em outras palavras, a mãe chega à conclusão que foi ela própria quem matou o filho, que o filho se matou por conta da pressão dela, né? Porque não aceitava ele como homossexual, dizia que ele iria para o inferno e tal, e que ela não admitia isso porque ela queria ficar no céu com toda a família, ou seja, e ela falava que amava ele, e em nome do amor ela o matou, né? Digamos assim. Ela própria chega a esta conclusão porque entendia que estava fazendo o melhor para ele. Inclusive, quando ela chega no despertar da consciência que ela foi responsável, ela chega a dizer ao reverendo, né, que foi a ignorância dela, a alienação dela, que o filho dela, que Deus não curou o filho dela porque ele não estava doente, o filho dela não estava doente, né? Por isso, porque ela fez muita oração, muitas orações para que ele se curasse daquela doença, daquele mal, daquele pecado, enfim, né? E ela reconhece então que Deus não havia o curado porque na verdade ele nunca esteve doente, né? Então, aqui para nós observarmos a grande dificuldade de começarmos a estudar as leis de Deus, é porque quando nós falamos em leis de Deus, infelizmente ainda hoje, em pleno século XXI, muitos acham que lei de Deus é um conjunto de preceitos moralistas. E na verdade, com a doutrina espírita, nós compreenderemos que a lei de Deus ela não é isso, né?
ela está, digamos assim, nós vamos discorrer mais sobre o assunto, mas aqui já, como eu falava nos estudos anteriores, né, há um momento que Allan Kardec faz uma observação sobre a lei de Deus, a lei do amor no movimento dos astros, né? Ou seja, essa lei cósmica que rege o universo, que rege o cosmo, que rege os astros, os movimentos dos astros, as leis da física, da química, enfim. A lei de Deus é algo muito amplo, é algo que não é um conjunto de preceitos moralistas temporários, né? Então daí muita confusão acerca do que seria a lei de Deus e lei dos homens. E aqui Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo já está observando, né, que Moisés trouxe do Monte Sinai a lei de Deus, né, que seria lá o Decálogo, os 10 mandamentos, mas já observa que também há a lei disciplinar de Moisés, que é aquela lei apropriada àquele povo, né, dissociando o que é a lei de Deus, o que é a lei dos homens, e mostrando como, chamando-nos a atenção para dissociarmos sempre o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens, né? O que algumas religiões alegam ser a lei de Deus, né? Na verdade, na esmagadora maioria dos casos, são lei daquela religião, daqueles homens, daquele grupo que defende aquele ponto de vista, né? Continuando então. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Eu vou ler um trechinho aqui, apesar que ele é meio longo, eu acho que a humanidade inteira conhece os 10 mandamentos, embora suas variáveis, né? E talvez aqui, não sei se seria o caso de comentar, mas vamos lá. Eu sou o Senhor, primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Talvez este primeiro mandamento seja um dos mais mal interpretados, porque aqui quando fala sobre não adorarás outro Deus, né, alguém já entende que é o Deus dele e mais nenhum. Por isso, inclusive, as divergências e os conflitos religiosos. Porque se não pode adorar nenhum outro Deus além do dele, quem acha que está adorando o Deus certo, acha que todo mundo está adorando o Deus errado, né? Seria algo mais ou menos assim. Eu não vou discorrer muito sobre este aspecto, eu só quis ler para a gente entender um pouco sobre este decálogo, sobre este mandamento, que ele é muito profundo e a linguagem utilizada nele é uma linguagem apropriada para a época, é uma linguagem adequada, adaptadas aos costumes daquele povo daquela época. Eu sempre que tenho oportunidade eu cito, né, um grande estudioso das Escrituras, inclusive do Velho Testamento, é o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias. Por isso que eu disse que eu não quero discorrer muito aqui, porque eu estaria perdendo tempo, uma vez que nós temos um grande especialista no assunto, Haroldo Dutra Dias. Quiser entender sobre escritura, sobre textos, sobre interpretações, sobre variáveis, Haroldo é um especialista nesta área e então eu particularmente desconheço alguém com tanta capacidade e conhecimento de interpretação de escritura, de textos religiosos, até porque ele estudou o grego, ele estudou o aramaico, estudou o hebraico, enfim. Ele tem um trabalho muito profundo, inclusive em conjunto com universidades no mundo inteiro, para estar fazendo uma interpretação, inclusive já publicou uma nova tradução do Evangelho, inclusive me parece que está por sair uma nova edição. Então eu não quero discorrer muito sobre isso, porque nós já temos um trabalho muito bem feito em cima disso, e tudo que eu disser aqui não chegaria nem 1% de todo este trabalho que Haroldo veio fazendo há alguns anos. Mas aqui eu comentei só para a gente ter ideia de algumas coisas. Então, o mandamento segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Nós temos uma interpretação muito superficial destas
ideias, né? Tomar o nome de Deus em vão. Aí alguém diz, não, eu não vou falar o nome de Deus que eu ganhei na loteria. Deus me ajude a que aquele assalto saia muito bem, né? Enfim, seria um entendimento mais ou menos nesse sentido. E é algo muito além disso, né? É algo muito além disso. No sentido de que comumente o dia todo a gente acaba utilizando o nome de Deus em vão, nas coisas mais banais e superficiais da vida, né? Inclusive em contradição às vezes até com a própria lei de Deus, sem nós nos darmos conta. Mas continuando, lembra-te de santificar o dia de sábado. Olha só, né? Muitos poderiam ter a ideia de que o dia uma semana de 7 dias, né? O sétimo seria o sábado, e tem aquelas ideias tal de santificar o sábado, mas a lógica, a razão e o bom senso primeiramente começa a entender que nós hoje temos um calendário diferente do calendário utilizado naquela época, né? Nós temos hoje uma visão bastante restrita, no sentido de que lembra-te de santificar o teu sábado. A primeira coisa que a razão perguntaria é o seguinte: os outros dias da semana não precisa ser santificado, né? Ou seja, são textos que são textos profundamente filosóficos, são textos que utilizam bastante de uma linguagem metafórica. Portanto, qualquer tentativa de interpretação ao pé da letra seria completamente contrária à lógica, à razão e ao bom senso, tá? Honrarás o teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, né? É muito interessante honrar o teu pai e tua mãe, e alguém aqui já imediatamente já pensa no pai e mãe biológico, né? Honrará ele. Agora, qual seria a definição de honra, né? Honrar teu pai e tua mãe, qual seria essa definição de honra? Agradar pai e mãe, atender aos caprichos deles, enfim, quando nós aprofundamos nessas questões, nós vemos que honrar o pai e a mãe é algo muito além do que apenas honrar o nosso pai e mãe biológico, até porque muitos pais e muitas mães sequer são conhecidos pelos filhos. Muitas vezes o pai é um exemplo de tudo que o filho não deveria fazer se ele quisesse estar em conformidade com o progresso, com os bons costumes, enfim, como honrar neste caso, né? Enfim, mais uma vez salientando a interpretação ao pé da letra como algo que nós estaríamos na contramão da lógica, da razão e do bom senso. Não matarás. Não matarás também é outra bem interessante, porque uma vez assistindo um documentário, eu vi que alguns religiosos faziam guerras porque na interpretação do Velho Testamento eles entendiam que não deveria, né, não matarás, não matarás, mas eles por conta própria não matarás se não precisar, né? Ou seja, não é legal matar, né? Deus fala que não deve matar, mas não deve matar de graça, né? Ou seja, se ele não adota a minha religião, eu já posso matar ele, né? Porque aí ele já está contrariando a lei de Deus, que eu chamo de lei de Deus, e aí então eu tenho não matar se ele fazer tudo que eu acho que é certo. Se ele não fazer o que eu acho que é certo, ele pode morrer sem problema, então deve ser morto, né? Não cometerás adultério. Adultério hoje é muito interpretado na relação conjugal, na relação afetiva, né, entre um casal, onde adultério seria a infidelidade de uma das partes conjugais. E na verdade, se nós formos estudar um pouquinho o termo adultério, naquela época que foi escrito, ele está muito ligado a qualquer tipo de adulteração, a qualquer tipo de feitos que seriam arbitrários, né? Ou seja, não cometerás adultério, ou seja, não seja hipócrita, não seja arbitrário, não faça nada que você não gostaria que fizessem a você, algo mais ou menos nesse sentido, né? E as pessoas pegam isso muito
em relação à interpretação do adultério, como em relação aos cônjuges, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não desejarás a mulher do próximo. É interessante porque quando a gente vê lá, não cometerás adultério, e aqui de novo, não desejarás a mulher do próximo, parece uma redundância, né? Se nós entendermos cometer adultério como algo ligado à relação conjugal, né? Então, para a gente ver, quando a gente usa a lógica, a razão e o bom senso, o 9º mandamento, não desejarás a mulher do próximo, já não é possível que as leis de Deus seriam tão mal escritas, né? No sentido de que se era a ideia de leis sublimes, de revelação, esse revelador é o mau escritor, porque ele fala a mesma coisa, ele não tem uma desenvoltura textual, né? Está repetindo, está redundando no mesmo, perdendo tempo, gastando um mandamento só para dizer uma coisa que ele já disse ali de outra forma, né? Enfim, não desejarás a mulher do próximo. E aqui também a lógica, a razão e o bom senso também nos daria uma outra interpretação, né? Não desejarás a mulher do próximo, o homem do próximo pode, né? O homem da próxima, no sentido de que daqui muitas vezes que subentendia a possibilidade da poligamia, né? Porque não pode desejar a mulher, mas o homem não tem problema, vamos dividir o homem em várias mulheres aqui sem nenhum problema. Mas no sentido que, voltando a repetir, tem todo um caráter filosófico adequado à época, no sentido que eu disse que eu não vou me aprofundar muito, né? Estou aqui só esboçando alguns dos aspectos, superficialmente falando, quando nós colocamos a lógica, a razão e o bom senso, para entender o que é mandamento, para entender o que são estas leis de Deus e de onde elas provêm, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então observe que estas leis também, aparentemente assim, são ideias bem que para nós hoje na atualidade aparentaria bastante lógicas, né? Mas é de fato, porque naquela época o entendimento que o povo tinha de respeito da coisa do outro, né? Não furtarás, né? Ou seja, tecnicamente isso não deveria ser dito para ninguém, tecnicamente todo mundo já nasceria sabendo isto hoje, né? Mas naquela época ainda era tudo muito, né? um povo muito primitivo, como eu disse, ainda sem a maioridade espiritual, né? Seriam povos que teriam assim uma característica bastante primitiva no aspecto social, bastante primitiva em vários aspectos, inclusive no tocante ao entendimento, à compreensão, à visão de mundo, né? Se até recentemente a Terra ainda era tida como uma terra chata, uma abóboda e um monte de candelabros no alto, você imagine então nesta época aqui, 1250 a.C., né? Quando Moisés escreveu. Mas só lembrando, são textos assim muito ricos, porque na verdade quando a gente vai estudar o Evangelho ou as Escrituras com mais profundidade, e nós começamos a observar a essência. Então observe bem o que eu falei, a questão é a essência. Se nós nos prendermos às letras friamente, se nós nos prendermos às letras literalmente, as leis de Deus são as coisas mais imbecis que nós poderíamos observar. Não faz nenhum sentido, como eu estou aqui fazendo algum comentário, não cometerás adultério no sentido de relação conjugal e depois não desejar a mulher do próximo. Quer dizer, a mulher do próximo não, mas o homem do próximo sim. Quer dizer, são leis imbecis, se nós levarmos pelo ponto de vista literal. Mas como eu disse, existe uma essência por detrás destas letras. E que ao analisar e estudar de maneira mais aprofundada, nós vamos observar a grandiosidade destas essências. As leis de Deus, sim, imutáveis, inclusive serventes para a atualidade, serviriam até para os dias de hoje, mas obviamente não com esta interpretação literal.
Continuando aqui. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. Observa que Kardec vai dizendo, né, que é lei de todos os tempos e todos os países, mas de todos os tempos e todos os países a essência, né, não a letra fria e literal. E tem por isso mesmo um caráter divino, e por isso tem um caráter divino, porque ela é para todos os tempos, né, e para todos os países, para todos os povos, e por isso ela tem um caráter divino. Porque as leis imutáveis sim têm caráter divino. Porque Deus, sendo a infinita perfeição, suas leis sempre são perfeitas, logo jamais são passíveis de mutações. Porque são perfeitas, aquilo que é perfeito não se altera. Por isso, inclusive, a doutrina espírita nos apresenta uma visão de aquilo que nós chamamos de milagres ao longo de nossa história, inclusive pelo próprio Jesus. Não é senão nossa ignorância acerca das leis naturais, né? Partindo de uma premissa que se Deus é perfeito, o milagre seria a derrogação de sua lei, então logo Deus não seria perfeito, porque ele cria uma lei que precisa de um milagre, que precisa de uma derrogação, de uma alteração, quer dizer, cai por terra a ideia de lei perfeita se existir um milagre. E quando nós vamos estudar os milagres, então nós vamos observar que na verdade Jesus nunca fez milagre do ponto de vista sobrenatural ou coisa do tipo. E sim, ele conhecia muito bem as leis naturais e sabia, digamos, utilizar-se destas leis naturais. Inclusive ele próprio afirma isso, quando ele diz que nós éramos deuses, tudo que ele fez nós poderíamos fazer e ainda mais se nós assim quiséssemos, né? Ou seja, então não tem nada aí natural aí, né? Tudo é natural, não tem nada milagroso, a não ser se nós partíssemos da visão de Albert Einstein, né? Ou seja, de um lado nada é milagre, de outro tudo é milagre, mas uma coisa mais poética. Mas do ponto de vista milagre sobrenatural, cai por terra à luz de uma análise racional, filosófica, à luz de um entendimento que nós utilizemos do bom senso. Continuando então. Todas as demais leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Então Moisés era obrigado até a agir de modo que incutisse medo naquele povo, né? Que atemorizasse aquele povo, para que eles respeitassem, porque, como eu disse, eram espíritos, né? Seres humanos, espíritos numa fase do estado evolutivo ainda tão primitivo, que precisaria, para que pudesse disciplinar, eles não eram emancipados ainda, eles não tinham uma noção não tinha uma noção desenvolvida de respeito, de altruísmo ou coisa do tipo. Então Moisés precisava ser, digamos, mais patriarca mesmo, mais patriarca no sentido daquele mais dominador, mais impositor, mas era uma necessidade que Moisés tinha naquele tempo, para aquele povo, né, para aquelas situações, mas que aqui nós estamos observando que era um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Então Moisés precisava de, digamos, um pouco mais de energia, né? Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina. Um outro ponto, embora haja as leis recebidas pelo Monte Sinai, o que acaba acontecendo é que Moisés tinha essa visão muito clara do que era a lei de Deus natural e do que eram as leis dele, mas as leis disciplinatórias dele, digamos assim. Mas para o povo, eles não sabiam dissociar isso, né? Ou seja, ele tinha que apresentar como se tudo fosse lei de Deus, no sentido de que, não que também a lei disciplinatória não fosse exatamente de Deus, mas no sentido que precisava da lei disciplinatória dele para que a lei de Deus pudesse ser resguardada, as leis naturais de Deus pudessem ser resguardadas, né?
Então, por isso, a necessidade, às vezes, de acabar apresentando um pacote só, né, para o povo, como um pacote só. Embora ele sabia o que era, digamos, essencialmente lei divina, essencialmente coisas que ele acrescentava, agregava junto ali. Bom, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, era uma característica inerente aos povos primitivos para que pudesse ser legislado, organizado ou controlado. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, o que Allan Kardec observa é que as leis mosaicas tinham um caráter transitório, né? Como eu disse, era adaptada àquele tempo, àquele povo. Bom, dando continuidade, aqui nós vamos agora falar sobre o subtítulo sobre Cristo, né? Moisés como a primeira revelação e agora Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina, né? Ou seja, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, né? Quando nós olhamos, inclusive os judeus olharam Jesus daquele modo, parecia alguém que estava contradizendo a lei, né? A lei de Deus, a lei da época, a lei judaica. Mas o que estava acontecendo é o seguinte, é que Jesus interpretava muito bem ou perfeitamente. Então ele não veio destruir, ele veio cumprir. Só que aquele povo estava tão preso aos preconceitos, às ilusões das leis de Deus, digamos assim, estavam mais presos à letra fria, literal, que tiveram a impressão de que Jesus estava destruindo a lei, né? Mas Jesus não estava destruindo, ele estava cumprindo. Mas cumprindo o quê? O que essencialmente a lei apresentava. Não o que os adornos, os preconceitos, os estereótipos, os clichês, as ilusões dos religiosos agregaram nas leis de Deus. Então Jesus veio cumprir as leis de Deus, mas olhando essencialmente a lei de Deus que existia dentro desse conjunto de ideias, né? Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina, né? Por isso que Jesus falava sempre no próximo. Em suma, né, a essência da lei estava muito bem clara ali, né? Porque se a gente observa os 10 mandamentos, ele está: não rouba do próximo, não furta do próximo, não cobiça a mulher do próximo, né? Qual é a essência da lei? A essência da lei é vistas e cuidado ao próximo, né? E Jesus vem categoricamente apresentando isso mesmo, né? Ame o próximo. Aliás, ele chega a ser muito mais profundo, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a você. E também disse que o maior de todos é aquele que mais servisse a todos, né? Ou seja, colocando o próximo como o verdadeiro elo do indivíduo para com Deus, digamos assim, né? Quanto à lei de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente. É isso que eu estou falando, né? As leis de Moisés, ele não pegou o pé da letra, a interpretação que possuía aquela época, né? Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, né? Todas as práticas exteriores das religiões em nome de Deus, e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-os
a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Então aqui Jesus fez um resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele colocou Deus e o próximo antes do próprio eu, no sentido de que, como eu disse, o elo para com Deus é o próximo. Então Jesus deixou isso muito claro. Embora aparentemente ele contrariou muita coisa, nesse ponto ele foi exatamente idêntico, ou seja, Deus estava no próximo, no sentido de que era através do próximo que poderíamos aproximar-nos destas leis de Deus. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Este trecho de Kardec é bem interessante, porque aqui o que ele está dizendo é que Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida. E isso hoje na atualidade ainda é bastante discutido, Mas por que é bastante discutido? Porque aqui o que Allan Kardec está dizendo é que Jesus quis dizer que é necessário que a lei de Deus seja cumprida. Foi isso que Jesus disse. É isso que Kardec interpretou que Jesus disse. É isso que nós estamos afirmando aqui, que é o que o Evangelho de Mateus consta, Ele anotou lá então que deve ser cumprida a lei de Deus até o último jota, não é isso? Então, e isso procede. Inclusive, estudando a doutrina espírita, nós iremos entender que a lei de Deus deve ser cumprida. Agora, a grande confusão é a interpretação do que vem a ser esta lei de Deus. É aí que começa a grande confusão. Porque entre a lei de Deus ser cumprida e cumprir o que alguns estão dizendo que é lei de Deus, há uma distinção completa. É uma coisa completamente distinta. E é claro que seria, obviamente, fruto de grandes confusões e até guerras. Porque a lei de Deus é para ser cumprida, não é a lei de religiosos, não é a lei de pessoas que estão dizendo que é lei de Deus. Não é a lei de Deus como um grupo A, grupo B ou C estão interpretando que seja a lei de Deus. Jesus diz que deve ser cumprida. E ao estudar nós veremos que de fato deve ser cumprida. Inclusive na oração do Pai Nosso, Jesus acrescenta: Pai, seja feita a tua vontade, tua lei seja feita, que cumpramos a tua lei, que sigamos a tua lei, que respeitemos as tuas leis naturais. Enfim, isto é o melhor para nós, isso é o que estará em conformidade com o nosso progresso evolutivo. Enfim, está tudo legal. O problema é como nós estamos entendendo o que são estas leis de Deus. Tá? Aqui um ponto que eu vou, talvez não dê para a gente aprofundar no momento, mas o objetivo nosso de estudar o Evangelho é este mesmo. É começar a entender o porquê de muitas confusões. A lei de Deus sim é para ser cumprida. E aqui Jesus afirma, que vai ter que ser cumprida até o último jota. Vou até pegar o texto da anotação de Mateus aqui. Até que não se cumpra tudo quanto está na lei, o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e até o último ponto. Então observa como Jesus foi categórico, O céu e a terra não passarão, Ou seja, algumas coisas, ou seja, a lei de Deus precisa ser cumprida para que passe. Ou seja, ninguém vai driblar as leis de Deus. Ninguém conseguirá. Quem supõe que possa estar fazendo isso está completamente equivocado,
segundo a afirmativa de Jesus, né? Nós temos a impressão, muitas vezes nós poderíamos ter a impressão que dá para burlar a lei de Deus. E às vezes nós temos essa impressão porque nós burlamos as leis das religiões. E dá certo. E dá certo. Acaba acontecendo bem para nós, né? E aí a gente tem a impressão que burlar a lei de Deus então deu certo. Mas na verdade não. O que nós vamos observar num estudo mais aprofundado é que não dá para burlar a lei de Deus. Não dá para supormos que dá para evoluirmos, crescermos sem buscar esta lei de Deus, digamos assim. Aliás, quando Jesus nos fala, eu sou o único caminho, eu sou o caminho do amor, e não optando por este caminho, o caminho do amor, nós inexoravelmente estaríamos optando pelo caminho da dor, nós vamos entender que este optar pelo caminho da dor é exatamente o optar pelo não caminhar em conformidade com as leis de Deus. Ou seja, quando nós começarmos a caminhar em conformidade com as leis de Deus, quando nós começarmos a desenvolver o nosso senso, a nossa compreensão do que vem a ser as leis de Deus, e buscarmos viver em conformidade com estas tais leis, nós estaríamos optando por estes caminhos do amor e, consequentemente, estaríamos deixando de optar pelo caminho da dor. E o inverso também, ou seja, se eu não buscar este caminho do amor, estaria imediatamente buscando e optando por este caminho da dor, porque na lei não há meio termo, não há neutralidade, né? No sentido que, conforme Allan Kardec anota na questão 642 do Livro dos Espíritos, não fazer o bem, né, já imediatamente está promovendo o mal, né? Isso inclusive é uma fala de Einstein também, né? Aquele velho texto, quem não conhece, corre na internet, é muito famoso, muito conhecido já. Aquela história de Einstein com o professor, né, quando ele diz que a escuridão é a ausência da luz, né? O frio é a ausência do calor, né? No sentido de que quando nós não promovemos algo, nós indiretamente ou passivamente promovemos outra coisa, mas que a neutralidade não se dá, né? Então é nesse sentido que as leis de Deus, uma vez não praticadas, não buscadas, necessariamente nós estamos não praticando, né? Ou seja, não está neutro, eu não estou neutro, eu estou praticando a anti-lei de Deus, vamos dizer assim. Bom, continuando aqui, eu peguei esse ponto e disse que não vou aprofundar muito, né? Mas mostrando que existe uma lei de Deus sim, existe uma lei que rege o cosmos desde sempre, desde a eternidade, e estas leis devem ser compreendidas, buscada a sua compreensão, para que a gente possa estar em conformidade. Em linguagem mais evangélica, nós diríamos, para que assim possamos permitir ser feita a vontade de Deus. Mas nós precisamos compreender como são estas leis, o que são estas leis, para que nós possamos permiti-las. Porque se nós não entendermos, nós vamos querer colocar a nossa lei, a lei dos religiosos, enfim, aí começamos a confusão e, portanto, por conseguinte, o nosso sofrimento também. Continuando então. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se
a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Então olha que interessante, né? Jesus veio, ensinou algumas coisas, mas se limitou, dizendo que nós não compreenderíamos, né? Muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não estáis ainda preparados para compreender. Se vós não entendeis nem sobre as coisas que eu falo da terra, quanto mais das coisas do céu, enfim. Jesus, em vários pontos do Evangelho, diz que ele teria muita coisa para dizer, mas que naquela época ele veio, nós não estávamos aptos, né? O povo não estava apto. E por mais que ele quisesse dizer algumas coisas, elas não sobreviveriam ao tempo, porque não tinha maturidade suficiente para manter a essência destas ideias. Então ele se limitou em alguns pontos. Embora ele falou muita coisa que serviria para sempre, algumas ele precisou se limitar, porque, como eu disse, não havia maturidade suficiente para serem levadas adiante estas ideias, até porque ele já disse muitíssimas coisas, e diante do arcabouço de coisas que ele falou até hoje nós não entendemos. Imagine ele indo além disso, né? Uma outra coisa também interessante aqui que Kardec disse é que Jesus veio ensinar os homens sobre a verdadeira vida não está na terra. É um outro ponto muito interessante, é um outro ponto muito pouco observado, na verdade é um ponto bastante desprezado pelas religiões que falam em nome do Evangelho, falando que Jesus falava de uma vida que não está na terra. Jesus o tempo todo falava para com o espírito imortal. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, né? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, ele sempre falava no futuro, ele sempre falava em coisas do futuro, que muitos acabam colocando isso como um mero incutir de esperança, mas é muito mais do que isso. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que nós éramos espíritos imortais, que nós estávamos naquele tempo, né, nós, humanidade, passando por determinadas coisas, mas era um atributo essencial do espírito imortal reencarnante, que naquele momento ele estava passando por aquilo, mas que, compreendendo a essência daquilo, né, existia uma situação futura. Na verdade, existia uma situação também pregressa, né? Aquele espírito ele era reencarnante, Jesus falou isso também. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus não se limitou a falar apenas de um futuro, né? Ele falava com enfoque numa vida futura, mas para que no presente as pessoas assumissem uma postura, mas que elas assumissem uma postura no presente, vislumbrando e diante de uma perspectiva de futuro, não uma postura no presente se limitando a uma perspectiva no presente, que aí que seria toda a problemática. Porque se ela assumisse uma postura no presente, acreditando que a escravidão tinha que acabar, que tinha que descer um rei do céu voando numa carruagem, enfim, fazer uma mágica, estas coisas que as pessoas gostariam que acontecesse, então ele falava, isso não vai acontecer não, né? A coisa o buraco é mais embaixo, gente, não é assim não. Né? Ou seja, vocês são espíritos reencarnantes, temos vidas, né? Vocês possuem vidas sucessivas. Agora, à luz da doutrina espírita, para a gente entender melhor este raciocínio, né? Muitos daqueles que estavam ali subjugados eram no passado subjugadores. Aliás, no livro 50 anos depois, de Chico Xavier e Emmanuel, o imperador Adriano, que viveu por volta do ano 120, 130, depois de Cristo, ele, no final do livro lá, né, ele era o imperador nesta época, inclusive participa na história lá, junto com o Elvídio Lúcio e outros personagens, a Célia, e o imperador Adriano, então, algum tempo depois, é observado pelos espíritos reencarnando numa escrava, né? Ou seja, ele tinha sido imperador por volta do ano 120, 130,
e logo depois ele reencarnou como escravo, né? Então olha que o maior imperador do império do planeta, né, a maior posição, digamos assim, do planeta naquela época, o imperador romano, do maior império existente naquela época, veio como filho de uma escrava, né? Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que Jesus falava de uma vida futura, que se a gente olhasse só aquele montinho de vida do berço ao túmulo, a gente nada faria sentido mesmo. Deus não era justo, não ia ter justiça, nada faria sentido. Então, por isso que ele falava sempre para com o espírito imortal, para que as pessoas olhassem sempre sobre uma perspectiva de vida futura, né? Ele o tempo todo fala sobre esta perspectiva, não apenas sobre o futuro, sobre o presente também, né? Mas não do presente até o túmulo, mas sim do presente às vidas sucessivas, às vidas futuras, ok? Então, continuando aqui. Coisa tudo, tá. Não obstante, ele não disse tudo, que eu disse também que ele não pôde falar tudo, né? Porque elas não poderiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Aqui um ponto muito interessante. Como eu disse, Jesus disse muita coisa. Mas essa muita coisa, ela precisaria de chave para ser compreendida. É como se Jesus apresentasse as ideias dentro de caixas. E é por isso que essas ideias poderiam ser preservadas pelos séculos, porque elas estavam dentro de caixas, ou seja, podia ser manuseadas por todos sem todos entenderem, né? Mas que quem tivesse as chaves podia abrir essa caixa, olhar estas ideias, fechá-la novamente e continuar adiante. E foi assim que as ideias de Jesus sobreviveu ao tempo, sobreviveu a muitos grupos e sobrevive até hoje, porque são ideias que dependiam, digamos, de chaves para que pudessem ser interpretadas, para que pudesse o sentido oculto de certas palavras pudessem ser entendidas, né? Então, ou seja, essas ideias elas não podiam, essas chaves, né? Elas só poderiam estar quando o indivíduo tivesse um grau de amadurecimento maior, um amadurecimento quando o espírito humano estivesse mais amadurecido. E aí este amadurecimento lhe facultaria uma chave para que ele pudesse compreender algumas dessas ideias. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Esta observação de Kardec também é fantástica, porque outro grande problema das ideias, das leis de Deus, do próprio Evangelho, é por conta dessa, digamos assim, deste olvidar da ciência, né? Deste desprezar da ciência. Ou seja, a ciência ela devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias de Jesus. Então precisava de tempo para que a ciência pudesse progredir. Então foi com o passar dos séculos, com o desenvolvimento da ciência, e eu estou falando aqui sempre em caráter científico, ou seja, sempre olhando para o Evangelho à luz da história, à luz da interpretação, à luz da física, à luz da química, enfim, à luz do português, né, da linguística, ou seja, no sentido de que toda esta teoria, todo este conjunto de ideias, elas foram, digamos assim, promulgadas por Jesus, proferidas por Jesus, mas elas eram ideias que precisavam de amadurecimento, de desenvolvimento da ciência, para que as chaves pudessem ser dadas aos indivíduos, para que eles pudessem ir entendendo o que significava aquele evangelho, o sentido daquele evangelho, e a ciência como um grande fator.
E o desprezar da ciência por muitos religiosos que buscam nas Escrituras e no Evangelho a interpretação é o que gera também muita confusão, né? Ou seja, porque a ciência é aquilo que vem analisar e qualificar o seu objeto de estudo, avalizando de tal modo que aquilo é tomado como um fato, como algo procedente. E se eu desprezo isso, então eu estou desprezando a lógica, a razão e o bom senso. Ou seja, eu muitas vezes opto pela aberração, eu opto pela ilógica em detrimento da lógica, da razão, do bom senso que a ciência vem nos apresentar. Porque, como eu disse, ciência não é materialidade. E aqui eu estou falando ciência excluindo os preconceitos em torno do termo ciência. Estou falando que ciência é aquilo que analisa, estuda, qualifica o seu objeto. Não estou dizendo que ciência é o que alguns materialistas estão dizendo, não estou falando isso. Estou falando que a ciência ela é investigadora, que a ciência é aquilo que investiga, que é aquilo que, não, está dito, está dito. Não, está dito porque está dito, com base no que está dito, com base em que você está tomando isso como fato. E a ciência é uma constante. Ou seja, ela nunca dá a última palavra, ela sempre ela é investigativa constantemente. Ela toma algo como fato até que se prove o contrário. Mas ela própria fica nessa busca permanente, constante, para manter aquilo como fato. Se ela em dado momento tomou como fato, ela continua ativamente para sustentar aquilo como fato. Então, quando nós nos apoiamos na ciência para interpretarmos uma ideia, nós temos uma garantia, nós temos uma consistência nestas ideias, porque ela tem fundamentada a ciência, ela tem a ciência avalizando ela como fato. E isso é de suma importância para tomarmos algo como verdade, porque fora disso seria mero preconceito, mero achismo, enfim, não faria nenhum sentido. Como eu falo às vezes, faria sentido para aquele grupo que decidiu fazer sentido. Então tudo bem, mas é para ele, não serve para toda a humanidade, não serve para o consenso mundial, porque o consenso mundial é estabelecido hoje nas universidades. Não é mais a igreja quem toma o poder das verdades dos fatos, porque até alguns séculos atrás, até poucos séculos atrás era. A gente vai observar que este romper da ciência com a igreja, com a religião, ele se dá mais ou menos por volta de 1840, 50, 60, ou seja, com Charles Darwin. É Charles Darwin que dá, digamos assim, um dos grandes passos. Embora, claro, já havia começado com Martinho Lutero e Calvino e John Hus e tantos outros. Mas assim, Charles Darwin deu um ponto muito grande, porque deu uma colaboração muito grande, porque ele já falou sobre, ele não falou sobre pontos isolados de conflitos entre ciência e religião. Ele falou da origem da humanidade, das espécies, dos seres, inicialmente sobre o mundo animal, mas desse modo, até porque ele tinha um certo receio também. A primeira obra de Charles Darwin, ela não entrava no aspecto do ser humano, era mais ligada às coisas, aos seres vivos, os vegetais, os animais. Depois que começa a se ter uma ideia, mas a gente vê claramente esse marco divisor, recentemente, ou seja, quando começou-se a concluir que de fato não dava mais para ter religião como ciência. Até então tudo era Deus, Deus que criou os animais, aquela coisa folclórica, aquela coisa que hoje nenhuma criança consegue abarcar, um mínimo de bom senso, de lógica, não dá para abarcar. Mas naquela época era, digamos assim, as pessoas tinham medo de questionar, porque as religiões também estabeleciam que assim fosse. Então tinham medo de questionar e tal, mas então foi recente, este romper, o início deste romper, que na verdade não está completamente rompido hoje. Mas hoje a ciência acadêmica ela é majoritária, principalmente no nosso país.
ou seja, a própria Constituição Federal estabelece que quem determina as diretrizes da sociedade é a ciência, as universidades, né? Embora hoje, recentemente, nós temos em nosso Congresso algumas discussões por conta da força de alguns grupos religiosos que adentraram digamos assim, o Congresso, o poder, tentam se embasar em seus conhecimentos, em suas ideias, né? Mas assim, ainda é majoritária a ideia de Estado laico. E Estado laico quer dizer que, então, quem vai dizer é a ciência, não é a religião de ninguém, né? Ou seja, até então, é a ciência quem irá oferecer as diretrizes, né? A ciência social, os historiadores, enfim. Hoje a ciência tem mais força. Ela tem, digamos, mais voz, né? Para nos apresentar as verdades e os fatos. E isso faz toda a diferença. Porque, como eu disse, é a partir do momento que a ciência é tomada como algo fundamental e importante no desenvolvimento das ideias, é quando nós realmente começamos a avançar. Porque até então era mera repetição de formas diferentes. Nós sempre repetimos, é Deus, 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 vai mudando, mas a explicação, o fundamento, a essencialidade da argumentação era a mesma. No final era Deus, né? Agora, à luz da ciência, a gente começa, digamos, a esmiuçar mais estas ideias. Que, em outras palavras aqui, poderia dizer que eu também ainda estou falando que há um Deus sobre todas as coisas, né? Mas só que a definição, a grande diferença é que a definição deste Deus que eu aqui estou estudando é um Deus infinitamente mais além deste Deus que a história tomou. É um Deus onipresente, onipotente, onisciente, em toda parte, em todo espaço, em todo tempo, inclusive dos inimaginados por nós. E eu chamo o nosso cosmo de universo porque desconheço diante do meu limite outros multiversos, mas não afirmo a impossibilidade da existência deles. Aliás, o multiverso é apenas uma das teorias para ilustrar um dos multiversos, ou seja, a possibilidade ainda é de múltiplos multiversos, né? Enfim, nós vamos enveredar por ideias muito mais complexas, não é o objetivo, se nós ainda não entendemos as básicas ainda, ok? Então a ciência como um fator assim preponderante para o desenvolvimento, digamos, das ideias que Jesus apresentou, do Evangelho trazido por Jesus. Aqui no nosso capítulo nós falamos da primeira e da segunda revelação, não vai dar tempo para falarmos sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo, eu vou deixar para o nosso próximo estudo, mas aqui só embasando a primeira revelação mosaica, a primeira revelação de Moisés, é como se a espiritualidade superior, a espiritualidade que dirige, digamos assim, as diretrizes do nosso orbe, ofereceu a primeira revelação como elemento diretriz para o povo daquela época, né? Apresentando, porque na verdade, se nós formos estudar na história, a arqueologia, todos os povos tiveram intuição de Deus, de força superior, né? Só que naquela época, né, todos os povos, mas cada um a seu modo, né? Para uns o Deus era próprio os animais, era a própria natureza, enfim, mas sempre tiveram uma intuição de um ser que dirigia tudo, que coordenava tudo, que estava, digamos, na vanguarda de tudo, né? E a gente começa a observar que esta causa primária de todas as coisas, ela sempre existiu, né? Sempre existiu, sempre existe, e os povos tiveram essa noção. Só que cada um interpretou a seu modo esta causa primária. E aqui, na lei mosaica, vem apresentar um Deus também diante disso,
Jesus começa a ser mais categórico, né? Embora Moisés já coloque um Deus como um Deus único, digamos assim, né? Mas Jesus, mais do que apresentar um Deus único, ele apresenta um ser supremo do universo, um ser que é já infinitamente amoroso, porque até então o Deus de Moisés ainda era um Deus mais humanizado, ainda era um Deus, digamos, era um ser humano melhorado, né? Era um Deus que odiava, era um Deus que amava, mas que odiava também, e que até hoje é comum nós observarmos essas culturas, né? Essas religiões, estes religiosos. Algum tempo atrás eu ouvi a expressão de uma pessoa que ela disse assim: Deus ama a gente demais, Deus é um amor maravilhoso, mas também não queira ver ele nervoso, não queira ver ele irado, né? Eu falei, nossa, que Deus, pensei comigo, né? Com todo o respeito do mundo, é apenas a análise de uma ideia. Que Deus mais bipolar, né? Como pode um Deus com uma capacidade maravilhosa de amar, com uma capacidade maravilhosa de irar? É um Deus muito bipolar, né? É claro que isto não é nenhuma crítica, até porque eu sempre observo, nosso objetivo aqui é meramente estudar, eu estudando e expondo estas reflexões, e jamais criticar quem quer ou o que quer que seja, mas apenas para nós entendermos como que é construída as ideias, como consegue, uma vez que nós desprezamos a lógica, a razão e o bom senso, criarmos ideias que seriam muito mais difíceis de tomar do que, enfim, às vezes a ideia ela é tão má fundamentada que uma ideia folclórica às vezes seria melhor, seria mais bem fundamentada, né? Porque são coisas que não fazem muito sentido. Porque este Deus que ama e ira é um Deus que a gente percebe que ele é bem humanizado. É um Deus que pensa como nós, que ele ama, ou seja, ele está passível à raiva, está passível, é um Deus impaciente, que tem limite na sua paciência, quer dizer, é um Deus completamente à imagem e semelhança do ser humano, né? Então, isso é o indício claro de um Deus construído pela ideia humana, e não um Deus como de fato ele poderia ser, né? De fato como ele é. E quando eu falo de fato como ele é, não estou dizendo que eu sei como ele é. Eu estou dizendo que apenas que eu sei que ele não é o ser humano, né? Que eu sei que o ser humano cria um Deus à tua imagem e semelhança, a imagem do ser humano e semelhança do ser humano. Mas que Deus é a força suprema, a causa primária de todas as coisas. E com a doutrina espírita a gente vai começar a compreender este Deus de infinito amor, que ainda, mesmo dentro do movimento espírita, ainda é muito pouco compreendido, até porque muitos dos que perpassam pelo espiritismo, a grande maioria provém destas religiões, inclusive, que provém de culturas de Moisés, de igreja que Deus despreza, que a igreja despreza a ciência, enfim, ainda temos muito forte estes elementos, até dentro do movimento espírita. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a causa primária de todas as coisas é algo que vai muito além das nossas limitações, é algo que vai muito além de um Deus humanizado. É uma força suprema, causa primária de todas as coisas, tal qual recentemente a física tem nos apresentado, especialmente a quântica, quando ela fala de uma consciência como causa primária dos elementos, né? Ou seja, quando nós temos lá quando a gente imagina, por exemplo, né, um átomo onde nós temos ali o movimento atômico dos prótons, dos elétrons, aquela ideia de elemento, né? A ciência hoje fala que aquilo é algo que tem uma coisa fazendo, uma energia fazendo aquilo acontecer, né? Como Moacir Lima muito bem explica em uma de suas palestras, Ciência e Espiritualidade, quando ele exemplifica um copo, né?
Fala, na minha frente tem um copo aqui, eu olho para este copo, mas parece que ele está inerte, mas não está inerte, né? Fisicamente falando, do ponto de vista, digamos, quântico, você tem ali um conjunto de energias que numa velocidade gigantesca, né? Uma velocidade muito grande, aquilo está ora matéria, ora energia, ora matéria, ora energia, mas num movimento tão rápido que nós temos a impressão que é algo inerte, mas que aquilo é energia, movimento, direção, enfim. A nossa observação é muito limitada, mas o que a física está dizendo é que aquilo que está fazendo aquilo, ora ser energia, ora ser matéria, ora ser energia, ora ser matéria, é uma causa primária, que a física chama de consciência. Curiosamente, ela chama de consciência, ou seja, essa causa primária, essa força suprema, soberana destas coisas é uma força consciente, né? Por que a física chama de consciência? Porque é uma força consciente, não é uma força inconsciente. Ou seja, é uma coisa que sabe o que está fazendo. Ela tem consciência do que ela está fazendo, e esta consciência ela é perfeita, que ela sempre faz do mesmo modo, tanto que o copo parece-nos inerte, ou seja, ele não vai mudando de forma. Ela é tão consciente que ela sabe o que ela precisa fazer e faz aquilo sempre, né? Constantemente. Enfim, não é o objetivo nós aprofundarmos nessa visão filosófica, científica de Deus, mas só para nós registrarmos que nós muitas vezes tomamos as leis de Deus, tomamos a figura de Deus como algo muito reduzido. E quando nós reduzimos demais esta visão de Deus, nós enveredamos pelos moralismos, pelas confusões, pelos equívocos, pelas incompreensões, e que consequentemente enveredaremos pelos caminhos da dor. É claro que talvez eu falando aqui alguém poderia supor ou alegar que são ideias muito complexas, ideias muito difíceis. Na verdade, talvez nós poderíamos, sob determinado ponto de vista, dizer que são ideias sim complexas. Mas o que eu estou fazendo aqui é argumentando que não dá para fugirmos do Evangelho. Que não dá para você simplesmente dizer religioso é fanático, então eu meto o pé no Evangelho. É isso que eu estou tentando fazer, em outras palavras. Não dá para nós julgarmos os livros pelo o que os vendedores de livros estão dizendo destes livros. É necessário que leiamos estes livros antes de fazermos qualquer julgamento da história ali contida. Nós não podemos pegar um crítico que leu um livro e ele desmoralizar o livro, dizer que o livro foi o pior que ele já leu, que o mais sem fundamento que ele já leu, e por mais que ele ainda argumente, digamos com uma certa fundamentação, que aquele livro não procede, que não faz sentido, por mais que ele haja assim, a razão, a lógica e o bom senso diz que é necessário que leiemos aquele livro, que estudemos aquele livro, que busquemos sistematicamente compreender bem aquele livro antes de nós darmos a palavra final e dizermos este livro não é bom. Então este é o propósito do nosso estudo. Antes de nós acharmos que o Evangelho é coisa de religiosos, é coisa de fanáticos, é coisa de gente ignorante, é coisa, sei lá, do que imaginar, não interessa, que tenhamos em mente qual é o sentido deste Evangelho. Tudo bem que ele está na mão de muitos religiosos, e embora eu utilizei aqui, eu disse que alguns poderiam ser fanáticos, isso não quer dizer que todos são, tá? Isso não quer dizer que todos são. E também não quer dizer que religião A ou religião B está mais evoluída que religião C ou vice-versa. O que eu quero dizer é que é muito individual. Há pessoas que sequer adotam uma religião e possuem esta compreensão do Evangelho, né, esta compreensão que eu falo, possui uma compreensão muito profunda de Evangelho. Aliás, muitas vezes até sem utilizar o nome Evangelho, sem utilizar a figura de Jesus.
mas uma vivência evangélica. Em contrapartida, há muitos que falam o nome de Jesus 24 horas, falam de evangelho 24 horas e estão bem distante da vivência evangélica. Estão muito distantes desta ideia que o evangelho nos apresenta, desta ideia essencial. Preocupados sim com a forma, focados sim na forma, mas não compreendendo o conteúdo, não entendendo, não compreendendo e não vivenciando o conteúdo do evangelho. E este aqui é o nosso propósito, entender o sentido deste evangelho, a importância dele em nossas vidas. Meus amados irmãos, muita paz.